E novos casos de assédio e abuso contra mulheres são registrados na capital, chamam a atenção para um problema antigo, a impunidade. Dessa vez o caso envolve um médico da UPA-Sul, aqui em Florianópolis, e também uma outra moça que teria sido assediada no centro de Florianópolis. Paulo Miller. Os detalhes do que aconteceu naquela segunda-feira, 13 de agosto, na UPA-Sul, em Florianópolis, não saem da cabeça da Maiara. Ela procurou atendimento médico na unidade de pronto atendimento sem imaginar que poderia ser mais uma vítima de assédio na capital. E aí ele fechou a porta, envolveu os braços dele ao meu redor, segurou, ele não chegou a fazer uso de força para me segurar, mas ele travou a mão, ele tentou me beijar, eu afastei o meu rosto, ele tentou me beijar novamente, eu empurrei ele com as minhas mãos, e aí ele, nesse tempo, pediu meu telefone, disse que estava de carro, que poderia me levar para casa, eu neguei, eu não passei meu telefone. A advogada ficou sem reação. O constrangimento pela conduta do profissional fez ela sair da UPA sem tomar a injeção receitada pelo médico. A Maiara fez um desabafo nas redes sociais e uma semana depois registrou um boletim de ocorrência e vai levar o caso ao Conselho Regional de Medicina. Eu fiz esse post para chamar atenção, justamente para que essas outras mulheres me procurassem e a gente pudesse procurar o CRM. Por quê? Porque nem todas as situações em que as mulheres são submetidas de desconforto ou num ambiente assim, geram uma relevância jurídico-penal. Nem todas as situações são caso de polícia, mas todas as situações são casos de denúncia administrativa no CRM. É isso que eu quero que fique claro, que todas as sanções devem vir do CRM também. Esta não é a primeira situação desse tipo envolvendo um médico. Ano passado, a Justiça condenou a 62 anos e 7 meses de prisão o nutrólogo Omar César Ferreira de Castro. O crime era mais grave. Ele foi indiciado pela Polícia Civil por 16 estupros que teriam sido praticados dentro do consultório entre 2008 e 2016. Nem sempre os agressores ou abusadores são responsabilizados pelos atos. Há uma distância considerável entre o momento da agressão, do abuso ou da violência sexual até a formalização da denúncia em uma delegacia especializada, por exemplo. É que nesse caminho, as mulheres muitas vezes enfrentam o dilema do medo e tem ainda a questão do peso da palavra da vítima, que muitas vezes não é suficiente para romper principalmente a barreira da impunidade. Primeiro que existe uma diferença entre o atendimento por um agente de saúde e o abuso. Se ele ultrapassa a linha do atendimento e caracteriza o abuso, é lógico, vai ser ouvida essa vítima e vai se buscar outros meios de prova, outras testemunhas, a cariação, outros indicativos para fortalecer a investigação nesse sentido. Então a Polícia Civil não vai se restringir só ao depoimento desta pessoa. Recentemente, as acusações de assédio dentro da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, feitas por estudantes, reforçaram a sensação da sociedade de que a lei abre brechas para interpretações que dificultam a comprovação dos crimes e a aplicação das penas. Por outro lado, a denúncia continua sendo a ferramenta mais importante para a polícia poder investigar esses casos. Elas acontecem onde a gente nem imagina. Por isso que é importante as mulheres se unirem, denunciarem e não aceitarem esses tipos de assédio. Esta jovem prefere preservar a identidade. Na quinta-feira, 16 de agosto, por volta das 8 horas da noite, ela caminhava com o cachorro pela Vidal Ramos, no centro de Florianópolis, e se tornou mais uma vítima de assédio na capital catarinense. No que eu passei pelo cara, ele me falou uma frase bem obscena, assim, algo bem ruim e que me atingiu bastante, assim, porque eu estava num passeio tranquilo com meu cachorro e ainda tive que ouvir aquilo, assim, foi bem ruim. O agressor estava com as mãos nas partes íntimas. Com medo, ela correu para casa e ligou para a polícia militar. O atendimento foi muito bom, assim, eu estava preparada para falar tanto para um homem quanto para uma mulher, né? Mas quando foi uma mulher que me atendeu, uma policial, eu me senti bem aliviada, até porque eu falei a frase obscena que esse homem tinha me falado, né? Então ela foi super atenciosa. O caso dela e o da Maiara entram para as estatísticas da segurança pública e para o retrato de uma sociedade machista que ainda precisa amadurecer e construir o respeito mútuo para poder
evoluir. Ser mulher é muito difícil, porque várias coisas a gente não pode fazer, assim, várias roupas a gente não pode usar porque a gente vai se incomodar. Infelizmente, mulher passa por isso e tem que administrar, assim. Mas é bem complicado pra gente não poder fazer várias coisas por causa desse tipo de situação, assim, né, que a gente pode vir a passar. E a gente não pode ter medo, que a gente tem que sim denunciar para os órgãos corretos. Se não for um caso de tipo penal, se não for um caso de delegacia, que seja para o CRM, porque alguma atitude deve ser tomada. Uma pesquisa muito séria, né, feita no ano passado, mostrou que 4 em cada 10 brasileiras já sofreram algum tipo de assédio sexual. Entre os 3 principais casos, em primeiro lugar na rua, em segundo no transporte público e em terceiro lugar dentro de casa ou no trabalho. Paulo Miller agora vem ao vivo trazendo informações do que diz, né, a prefeitura em relação a esse médico agora, né? Polito, a gente procurou a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde informou por meio de nota que já teve conhecimento da denúncia dessa advogada, né? Inclusive ela já foi procurada pela própria Prefeitura para poder fazer o relato do que aconteceu e informou que esse médico ele foi contratado em caráter temporário para atender na rede pública de saúde aqui de Florianópolis e por conta dessa denúncia ele já foi afastado dos plantões da UPA Sul lá no sul da ilha, né? Até que todos esses fatos, né, essa denúncia levada por essa mulher sejam averiguadas. Mas nesse momento ele foi afastado realmente das funções, né, até para poder verificar tudo o que aconteceu, ver se mais alguém talvez presenciou, ouviu alguma coisa lá na UPA e se surgem novas denúncias para poder realmente punir caso ele tenha realmente praticado esse assédio.